Oi, pessoal! Hoje eu queria conversar com vocês sobre qual é a melhor forma de discutir a relação. Vem comigo? Oi, meu nome é Malu, eu sou pedagoga, estudante de psicologia, e se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, é um prazer ter você aqui. E aqui no canal a gente fala sobre autoconhecimento, inteligência emocional e, claro, sobre educação. A intenção aqui do canal é que a gente tenha trocas. Hoje minha gata está querendo participar. A intencionalidade do meu canal é que a gente tenha trocas. Então eu vou trazer para vocês aqui a minha experiência, os meus estudos, o que eu aprendi na vida ou profissionalmente. E eu gostaria muito que vocês trocassem comigo aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês têm outra coisa para falar, se vocês discordam. E para mim isso vai ser super rico. Bom, gente, vamos lá. Quando eu falo discutir a relação, eu não estou falando necessariamente de uma relação de marido e mulher ou de namorado e namorada. Eu não estou falando nesse lugar. Eu estou falando de discutir qualquer relação. Seja uma relação de amizade, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de mãe e filha, enfim, qualquer relação que você tenha aí. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que se atentar quando a gente precisar falar que alguma coisa está nos incomodando é não levar para o lado pessoal e não levar para o lado do ataque à pessoa. E sim ao que essa coisa que ela está fazendo ou deixando de fazer te afeta, como você se sente em relação a isso. Ao invés de você falar que essa pessoa faz isso para te incomodar, ou que ela não gosta de você porque ela faz isso, que ela não se importa com você, você vai dizer sempre como você se sente nessa situação, o que isso gera em você. Então, por exemplo, tem um amigo meu que quando eu pergunto para ele, vamos fazer alguma coisa final de semana, se ele não tiver certeza ainda se ele pode fazer essa coisa final de semana, ele não me responde, ele deixa para me responder só quando ele tiver certeza. E isso me gera ansiedade, porque eu não entendo se ele não quer ir ou se ele viu e esqueceu de responder. Isso me traz uma certa angústia. Então eu conversei isso com ele, falei, olha, quando você não me responde, mesmo que seja para responder, olha, agora eu não posso falar, vou ver aqui os compromissos que eu tenho e depois eu te respondo. Quando você não faz dessa forma, eu me sinto ansiosa, isso gera em mim uma sensação de que você não se importa comigo, de que você não quer me encontrar. Então, isso me gera essas coisas. E aí, a partir daí, ele escolheu melhorar esse ponto e aí ele começou a me avisar. Olha, não posso te responder agora. Daqui a 2 horas eu vou ter uma resposta de trabalho e aí eu te digo se a gente pode ou não fazer alguma coisa, mas eu adoraria. Então, assim, levar para esse lugar cria um espaço de conversa muito mais aberto e muito mais receptivo da outra pessoa. Então essa é a primeira dica e eu acredito que uma das dicas mais importantes que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. A segunda dica é você perceber como é essa outra pessoa. Não adianta você querer conversar com todas as pessoas da mesma forma. Cada pessoa é de uma forma. E se você tem um vínculo com alguém, se você gosta muito de uma pessoa, é importante que você entenda qual é a melhor forma de acessar essa pessoa. Então, por exemplo, comigo, eu prefiro que a pessoa seja mais direta, eu me sinto mais respeitada dessa forma, eu fico mais atenta à conversa dessa forma. Então, eu prefiro que a pessoa seja muito clara e objetiva e me fale, eu não gostei disso aqui, eu não gosto quando você faz isso, eu não me sinto bem quando você faz isso. Então, eu prefiro que a pessoa seja muito direta comigo e tem gente que não prefere toda essa assertividade, toda essa objetividade. Tem gente que se sente ofendida, que acha que a pessoa foi grosseira, e eu demorei muito para aprender isso, porque como já é uma coisa que eu recebo bem, e eu também sou essa pessoa muito objetiva, eu sempre falei, da mesma forma que eu gostaria que as pessoas falassem comigo, eu falava dessa forma com as pessoas. E isso muitas vezes não era bem recebido, porque a maioria das pessoas gosta de uma coisa um pouco mais explicada, um pouco mais, como é que eu posso falar? Afetiva mesmo, de você falar, por exemplo, se a pessoa te convida para o aniversário, é porque ela quer que você vá. Então, se você só responde assim, não vai dar, e pronto, que é o que eu faria, normalmente, para mim tá tudo bem também se a pessoa me responde assim, geralmente as pessoas ficam chateadas. Então, eu já entendi que a linguagem de conversa, né,
diálogo da maioria das pessoas que eu convivo é uma linguagem que precisa ser um pouco mais afetiva. Então eu preciso falar, poxa, eu queria muito ir no seu aniversário, mas infelizmente nesse dia eu tenho um compromisso de trabalho, e aí por isso eu não vou poder ir, mas a gente pode sair outro dia, eu vou adorar comemorar com você em outro momento. Então assim, eu percebi que para muitas pessoas esse lugar chega de uma forma mais acolhedora e gera muito mais acolhimento e vínculo com essa pessoa. Então é muito importante também você entender qual é a forma de diálogo dessa pessoa para que você não seja mal interpretado. A terceira dica é que você tenha uma boa escuta. Então não chegue já na defensiva, escute o que essa pessoa tem a lhe dizer, e mesmo que você ache que, eu achei que foi exagero, achei que não foi bem assim, não estou entendendo porque ela está chateada. Se você não está entendendo porque a pessoa está chateada com você, ou por que alguma atitude sua a afetou em determinado ponto, pergunte. Por que você se sentiu dessa forma? Se a pessoa falou para você, não gostei que você foi grossa comigo, em que momento você acha que eu fui grossa com você? Você pode me explicar? De qual forma você acha que eu poderia ter falado com você? Então, de fato, pergunte. Não pergunte de uma forma de deboche. Pergunte de verdade na intencionalidade de melhorar para que a relação de vocês seja melhor. Então, pergunte e escute de uma forma receptiva. A quarta dica que eu queria dar para vocês é que quando a gente discute, às vezes, a nossa relação, a gente fala 10 vezes a mesma coisa, 20 vezes a mesma coisa. Se você está falando várias vezes a mesma coisa e não está funcionando, você está falando de formas diferentes e mesmo assim não resolve, você tem que entender também qual é o seu limite. Então, se a pessoa, mesmo você falando 1, 2, 3 vezes que uma coisa não está legal para você, que não te faz bem, e você falou de formas diferentes, dando exemplos diferentes, mesmo assim a pessoa continua fazendo, impõe seus limites. E muitas vezes o limite vai ser romper essa relação. E é importante também a gente se conhecer e saber fazer isso para a gente não ficar arrastando uma relação que está se desgastando. Isso vai ser melhor para qualquer relação que você tiver. Infelizmente, tem relações que a gente não consegue romper dessa forma. Por exemplo, relações familiares, muitas vezes a gente não consegue romper dessa forma. Mas se afasta um pouco, evita entrar em contato com essas questões que te afetam mais e que você sabe que a pessoa não muda. Então, por exemplo, se todas as vezes que você tenta desabafar com uma certa pessoa, ela não te escuta e ao invés de te escutar, ela sempre quer mostrar que o problema dela é maior, não conta mais sobre os seus problemas para ela. Evita conversar com essa pessoa sobre isso. Se for uma pessoa que você realmente não tem como se distanciar e não tem muito mais o que fazer. Mas imponha seus limites também. Se esforce para ter relações saudáveis. Eu vejo tantas pessoas aí querendo agradar o mundo e não se agradando. A gente fala tanto sobre, eu não quero fazer isso com essa pessoa porque eu não quero chatear ela, eu não quero agir assim porque ela pode não gostar. E a gente esquece de fazer isso com nós mesmos. A gente também não gosta de ser maltratado, a gente não gosta de ser invisibilizado. Então, a gente não pode fazer isso com a gente. Se a gente está sentindo que tem uma coisa que está passando por cima da gente, está sendo mais do que a gente pode fazer, que nos fere, a gente também tem que cuidar da gente como a gente cuidaria de um amigo, de uma pessoa próxima, de uma pessoa que a gente ama. Afinal, a gente precisa se amar demais também. A gente que se cuida mais do que qualquer pessoa pode cuidar da gente. Então as dicas do vídeo de hoje foram essas. Espero que elas sejam úteis para você aí na sua casa. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever para você não perder nenhum vídeo do canal. É isso. Um beijo e até a próxima.